Agora falar sobre como é que eles estão incentivando a violência. Então nos grupos bolsonaristas, o pessoal faz o seguinte, eles colocam publicações falando, olha, o pessoal da esquerda já tentou tirar a vida do Bolsonaro uma vez lá em 2018, o Bolsonaro isso, o Bolsonaro aquilo, eles são muito violentos, preparem-se. Quando você começa a falar que o outro lado é violento, fala prepare-se, sendo que do seu lado há pessoas armadas, porque no lado dos bolsonaristas tem 700 mil malucos armados, o próprio exército fala que não sabe quais armas cada cidadão tem, não sabe nem a distribuição por estado, nem por calibre, nem nada, é o exército do Bolsonaro, que tem vagabundos lá. Gente que ganha muito dinheiro público, tá mamando muito nas tetas gordas do governo e não faz nem o trabalho que deveria fazer, é vagabundo. Pois bem, os vagabundos dizem que não sabem, os vagabundos nomeados pelo Bolsonaro. Assim que o Lula assume, ele troca lá os vagabundos, coloca militares que trabalham, eu não dou 2 dias pro exército dar todos os dados. Que é fácil ter os dados de quem tem armas, quem não tem, quais calibres, é fácil. Não fazem porque não querem, tá? Aí tem 700 mil armados, quando você começa a falar mais o outro lado que não tem armas, você não vê quase ninguém de esquerda com porte de armas. Quando você fala que o outro lado é violento, preparem-se, você está falando para esse pessoal armado se preparar, para sacar as armas. É o que acontece, aí você vê candidato bolsonarista armado agredindo o próprio cabo eleitoral menor de idade, você vê bolsonarista agredindo, teve um evento do Alexandre Padilha, que é deputado pelo PT, ele estava fazendo um evento de campanha, aí também chegou um bolsonarista lá para tentar bater nele, se não fosse segurança, o cara ia tentar agredi-lo pelas costas, ele estava falando aqui, olhando para uma câmera, chega o cara por aqui, para bater nele. Aí tem o evento do Haddad que já foi cancelado por ameaça de terrorismo. Isso tudo acontecendo. Isso tudo acontecendo por quê? Porque estão incentivando a violência cada vez mais. Aí você vê esses manifestantes bolsonaristas em Londres espumando ódio. Olha o cara falando com os jornalistas da BBC Londres. Olha aqui o rapaz falando. Aí você olha isso aí e você pensa, caramba, esses caras estão malucos. Estão mandando o jornalista voltar. Um dos jornalistas é inglês, a outra é brasileira, ou um é inglês. Volta, você não é bem-vindo aqui. É inacreditável o nível desse pessoal. Aí eles falam, a nossa bandeira jamais será vermelha, a nossa bandeira isso, aquilo. Aí se não chamassem a polícia ia dar porrada, ia dar pancadaria ali em Londres. Isso com os ingleses praticamente implorando, respeite o funeral da rainha. Então você vai num país que é outro país, que tem outra cultura, e a cultura lá em Londres é uma das cidades mais diversas do mundo, é uma cultura de aceitação, lá é uma cultura eles tem tem xenofóbicos lá que são minoria em Londres, não na Inglaterra, tanto é que lá tem um governo que era o Boris Johnson, que é amiguinho, fascista lá, era amiguinho do Trump mais ou menos, depois ele mudou de lado, mas daquele nível lá. Mas em Londres não, eles são minoria. E aí, lá é uma cidade que aceita, não tem problema, lá não tem homofobia, eles são contra a homofobia, contra machismo, contra tudo isso, são extremamente progressistas lá na capital da Inglaterra. E vão lá os bolsonaristas pregar o oposto. Aí vai lá o Bolsonaro e faz um discurso que é o oposto do que a cidade onde ele está prega. Aí, sempre que eu escuto algum xenofóbico falando sobre estrangeiros, geralmente são sobre muçulmanos. Eles falam, eles vêm aqui, eles têm que respeitar a nossa cultura. Quando você vai para outro país, você tem que respeitar a cultura. Eles não respeitam a nossa cultura. Sempre um discurso bem xenofóbico e bem racista, falando que os outros não respeitam a própria cultura. Aí você vê, e geralmente respeitam, viu? É um discurso realmente, um discurso preconceituoso. Mas aí você vê os bolsonaristas, eles realmente não respeitam. Nem o funeral da rainha. Não respeita a cultura, não respeita as pessoas do local, não respeitam o funeral da rainha. Aí sabe o que acontece? Toda aquela xenofobia que era direcionada a outros grupos étnicos vai contra brasileiros. Todo mundo fala, brasileiros são assim. Aí os bolsonaristas, pra piorar, e você pode ver no vídeo, eles falam que são maioria. Eles falam que são maioria. O vídeo tá em inglês, mas eles falam, nós somos 70% da população brasileira, nós somos assim. Eu falo, meu, não são. Então tá que esse bandido vai perder. Aí o Bolsonaro faz o quê? Ele fala que isso é liberdade de expressão em outro país. Que é liberdade de expressão. Agora o Bolsonaro, em New York, vai usar a Assembleia Geral da ONU para fazer discurso eleitoral na frente do mundo inteiro, para criticar. E eu não duvido nada o Bolsonaro usar. Ele só vai lá porque é presidente do país, não iria. Candidatos não vão na Assembleia Geral da ONU. Eu não duvido nada o Bolsonaro usar o discurso para fazer discurso de campanha. Que crime eleitoral assim que qualquer país o cara voltava aqui era preso na mesma hora, mas o Bolsonaro... Acontece uma coisa que o Bolsonaro fez. O Bolsonaro começou a ameaçar as instituições e aí ele pode cometer qualquer crime. Vamos deixar para prendê-lo depois que ele não for mais presidente. Não, vamos deixar. Ele comprou
os bandidos do Congresso Nacional com muita propina, a maior propina paga na história, já reservou 19 bilhões para propina, a mídia não fala que é propina, mas é para pagar no ano que vem. Aí, nesse ano aqui, o Bolsonaro já pagou quase 18 bilhões em propina. Ele, por decreto, liberou mais 5 bilhões para serem pagos em propina para mais parlamentares corruptos do Bolsolão, que é o tal do orçamento secreto, agora em véspera de eleição. Ele está tentando com a equipe econômica desesperadamente, já vou fazer um vídeo só sobre isso, só esperando uns detalhes chegarem, tentando fazer mais uma medida eleitoreira, mais uma medida que é só até o fim da eleição. Passou a eleição, não tem mais. Algum tipo de auxílio, alguma coisa assim para dar dinheiro para a população para tentar comprar voto em véspera de eleição com dinheiro público, que o dinheiro que eles já roubaram nesses 3 anos e meio, eles não tá contando que isso vai adiantar muito, então tem que comprar com dinheiro público mesmo, e aí ele não é preso por nada, porque fala, não, é porque ele tá ameaçando demais. Tanto é que o TSE, em vez de caçar a chapa dele no comecinho de 2021, falou, não, os crimes que ele cometeu em 2018 passam. Na próxima vocês vão ver, na próxima vocês vão ver. Por que não caçou a chapa dele? Não seria presidente mais. Não caçou porque estão com medo, porque o Bolsonaro fala que vai com o exército, tem os apoiadores e tudo mais, fala que é golpe, a ideia. Foi isso que faltou para Dilma. Cada dia mais eu tenho essa certeza. Faltou a Dilma peitar as instituições que na época eram golpistas, estavam rasgando a lei para derrubar um governo. Um grande acordo nacional com o Supremo, com tudo. Tem até áudio mostrando que foi golpe mesmo. Faltou isso, faltou ela se aparelhar com alguns do exército e falar, quer saber, se vocês tentarem dar um golpe aqui em mim, eu vou fechar as instituições. Aí não tinha golpe, talvez, provavelmente, né? Porque são covardes as instituições. Bolsonaro comete um crime atrás do outro e não faz absolutamente nada. E aí a gente fica nessa, temos a certeza, isso não tenha dúvida nenhuma, de que ele será preso a partir do ano que vem, de que ele vai ser processado, julgado, condenado, etc. Mas a gente tem que esperar. Aí temos que esperar e fica o Brasil nesse nível, sendo humilhado na frente do mundo inteiro, e não apenas humilhado pelo Bolsonaro, mas pelos seus minions. Isso apareceu na imprensa do mundo inteiro. Quando eu digo mundo inteiro, é assim, Japão, Estados Unidos, a Europa inteira nem se fala. Na Europa, se fala do enterro da rainha, sempre tem um porém. Porém, os brasileiros ali, assim, teve enterro da rainha, todo mundo triste, porém os brasileiros estragaram parte da cerimônia ali, Mas, vamos voltar aqui pra parte, como é que foi, as pessoas respeitosas. É isso. Virou isso o Brasil. Qualquer cobertura do enterro da rainha sempre tem um porém, que é pra mostrar o porém, os brasileiros são essa vergonha aí que você tá vendo. Viramos isso. Esse é o Brasil de Bolsonaro. Esse pessoal cada vez mais espumando ódio, incentivado pelo gabinete do ódio, exatamente, a fazer todo esse tipo de atrocidade. Eu vou falar. A polícia na Europa, você está acostumado com a polícia no Brasil, a polícia no Brasil é militar. Na Europa a polícia não é militar, é desmilitarizada. Não quer dizer que não usem arma, não. Tem polícia que usa, tem polícia que não. Mas a polícia lá na Europa, você vê que eles são muito mais pacientes. Mas muito mais pacientes. Se fosse em algum outro país, eu vou falar, os bolsonaristas vão sair de lá todos algemados. Também tem essa, a polícia, não pensa que só porque a Inglaterra não é assim, não, a polícia lá é racista. Se esses bolsonaristas todos fossem negros, tava todo mundo preso hoje, viu? Todo mundo preso, não tinha um que tava solto aí, mas como quase todos eram brancos, apesar de que lá para eles, nós não somos brancos lá na Inglaterra, saiba disso, assim como na Polônia e tudo mais, eu descobri, eu, Thiago, não sou branco, eu sou latino, você também, viu? Até gente loira e tal, bem branca lá, chega lá, não, mas você não é igual a gente, você é latino, você tem alguma miscigenaçãozinha aí. Pelo menos lá na Polônia, na Ucrânia era assim. Seguiremos na oposição a esses bandidos que estão aí. Falou.